Olá, graça e paz. Hoje nós vamos falar sobre a oração de consagração. Ontem nós falamos a respeito da oração da fé, agora nós vamos aprender um pouco sobre a oração de consagração. Amém? Esse exemplo de oração é muito clássico. Lucas, capítulo 22, versículo 42, onde Jesus está no jardim do Getsêmani e ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. No jardim do Getsêmani, Jesus orou a oração de consagração, dedicação e submissão. Ele não estava orando para obter ou mudar algo, mas para submeter-se à vontade de Deus e cumprir o seu chamado. Assim, quando queremos consagrar a nossa vida para ir e fazer aquilo que Deus quer para nós, oramos a oração de consagração. Nesta oração, nós podemos dizer: se for da tua vontade, pois não sabemos a vontade de Deus ao certo sobre este assunto. É interessante porque aqui Jesus ele já sabia a vontade de Deus, mas ele via nele resistência em obedecer, em se submeter, em se dedicar e se consagrar para ir até o fim. Amém? O apóstolo João, no capítulo 13, versículo 1, ele diz: tendo Jesus amado os seus, os amou até o fim. E hoje nós vemos as pessoas desistindo rapidamente, porque elas não entendem que precisam se consagrar, se dedicar e se submeter à vontade de Deus. Jesus sabia a vontade de Deus aqui, mesmo dizendo, e fazendo essa oração 3 vezes, porque ele chama os seus discípulos mais íntimos para orar com ele, pede para eles vigiarem em oração, e ele se distancia e começa ali a derramar a sua alma, Ele volta e vê os discípulos dormindo e diz assim: vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Volta e faz a mesma oração, e quando retorna uma segunda vez, os discípulos estão vencidos pelo sono novamente. Ele os acorda, pede para que eles fiquem velando em oração, e ele volta novamente e faz a mesma oração: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Jesus sabia que a vontade de Deus, ela é soberana, e era necessário ele passar pela cruz, ele morrer aquela morte sacrificial no lugar dos pecadores do mundo todo. Mas ele via nele mesmo uma luta para que ele não obedecesse. E é interessante, nós passamos por isso também. Tem coisas que Deus nos pede que muitas vezes nós temos dificuldade em entregar, em sacrificar, em obedecer, em dedicar. E esse tipo de oração que Jesus nos deu exemplo, nós vencemos nos submetendo à vontade de Deus. Romanos capítulo 1, versículos 9 e 10 diz, o apóstolo Paulo diz assim: porque Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Amém? Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, ele ainda não tinha estado em Roma. Tinha muitas pessoas ali que era do convívio dele, a quem ele destina essa carta, porque no capítulo 16 ele vai citar nominalmente mais de 30 nomes. Então, era uma igreja que ele tinha vontade de conhecer, ele tinha o desejo de ir pregar o evangelho até a Espanha, e ele precisava do apoio da igreja de Roma, e ele escreve uma das suas cartas, se tornando uma das cartas mais importantes do Novo Testamento, porque vai revelar a salvação e o poder do evangelho mediante a graça de Deus. Amém? Então, Paulo diz aqui que ele está servindo a Deus no Espírito, e diz que Deus é testemunha de como ele faz menção daqueles irmãos nas orações deles, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se ofereça boa ocasião dele visitar-vos. Ou seja, era algo que ele desejava, mas ele não sabia se aquilo era a vontade de Deus ou não, mas ele se consagrava. Amém? Então, existe uma diferença nos princípios quando se trata da oração da fé e a oração de consagração. Algumas pessoas pensam que devemos sempre orar dizendo, finalmente, se for da tua vontade. E eles têm isso como se fosse algo
com relação à humildade, né? Com relação a não saber ao certo a vontade de Deus. Mas a vontade de Deus foi revelada na palavra de Deus. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós estamos conhecendo a sua vontade. E é importante nós conhecermos a vontade de Deus. É importante nós conhecermos a palavra de Deus, porque Jesus disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então quer dizer que eu não vou mais fazer a oração se for da tua vontade? Vai fazer sim, mas ela se caracteriza nessa oração de consagração. Entretanto, nós podemos observar que para este tipo de oração, as circunstâncias elas não podem ser mudadas. Nós devemos sim submeter a nossa vontade, precisamos dedicar-nos e nos submetermos à vontade de Deus no tocante a um assunto particular, amém? No que diz respeito a coisas que nós vamos fazer no futuro, aí sim nós podemos fazer esse tipo de oração. Pai, se for a tua vontade, irei, se for da tua vontade, farei, porque ainda não está claro a vontade de Deus. Amém? Porém, quando se trata da oração da fé, nós não podemos usar essa condição se, porque na oração da fé é necessário que a vontade de Deus esteja revelada, para que a gente não seja, como o Tiago diz, né? Homem dobre, inconstante em todos os seus caminhos, que não é firme no propósito de Deus. Ele diz que esse tipo de homem, ser humano, homem e mulher, não vai receber nada da parte de Deus. Amém? Jamais devemos usar a palavra se quando quisermos usar a oração para pedir algo a Deus ou para adquirir algo de Deus ou até mesmo para mudar as circunstâncias da nossa vida, pois isso indicaria dúvida. A oração da fé é feita para mudar circunstâncias e, portanto, deve ser feita com convicção, pois já sabemos qual é a vontade de Deus, que é o nosso inteiro suprimento. Pela fé recebemos aquilo que Deus deseja nos dar e já liberou para nós através de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Mas no que se trata na oração de consagração, nós precisamos entender que a vontade de Deus ainda não está revelada. Paulo aqui, escrevendo aos Romanos, ele tinha o desejo de conhecer a igreja, mas ele não sabia se era a vontade de Deus. Mas ele ficava firme ali, né? Ele ficava convicto, orando por aquela igreja, buscando os irmãos para fazer a vontade de Deus. Então, é importante nós entendermos isso e nós buscarmos isso, né? Porque na palavra de Deus também fala a respeito de nós colocarmos as coisas no futuro, dizendo que amanhã nós vamos fazer, amanhã nós vamos em tal lugar, amanhã nós vamos resolver aquilo. Mas na palavra de Deus fala algo diferente. Por exemplo, quando nós vemos aqui, em Tiago, capítulo 4, versículos de 13 ao 16. Tiago diz assim: escutem agora, vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e faremos negócios e teremos lucros. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida de vocês? Não passam de neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aí ele diz assim, não façam isso, mas se Deus quiser. Então, a respeito das coisas futuras e a respeito da certeza daquilo que nós vamos fazer ou deixar de fazer, nós precisamos entender que a nossa vida, ela não pertence mais a nós mesmos. Amém? A nossa vida, ela pertence ao Senhor. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14, diz que ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aqueles que por ele morreu e por eles ressuscitou. Então a nossa vida, ela precisa estar oculta em Deus. A nossa vida precisa estar escondida em Deus. Então, nós não podemos mais, a respeito do nosso futuro, decidir o que nós vamos fazer. Mas nós precisamos nos consagrar, nós precisamos nos dedicar, nós precisamos nos submeter à vontade de Deus. Então, para esse tipo de oração, nós precisamos fazer as regras que se encaixam na oração de consagração. Se for da vontade do Senhor, se for do propósito do Senhor,
como Jesus assim se consagrou no Getsêmani, e ele diz: Pai, que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Irmãos, quantas vezes eu e você não temos o desejo, né, a vontade de fazer coisas que nós sabemos, aquilo está ferindo a palavra de Deus. E o que é que nós devemos fazer? Ir pagar o preço para ver as consequências? Claro que não, irmãos. Nós precisamos nos consagrar, nós precisamos nos submeter, nós precisamos nos dedicar para que a vontade de Deus seja feita na nossa vida. E a isso nós damos esse nome. Nós não, a palavra de Deus dá esse nome: oração de consagração, oração de submissão e dedicação à vontade de Deus. Eu espero que você esteja aprendendo muito sobre oração, amém? E você pode comentar e compartilhar esses vídeos de 10, 11 minutos, não dá para falar tudo, mas nós trazemos aqui um insight para que você possa ser mais eficiente na sua vida de oração, amém? Também não adianta você aprender esses princípios e saber essas regras e não orar, porque o objetivo de nós estarmos estudando a respeito da oração eficaz é para que a gente possa verdadeiramente viver a prática da oração. E claro, na vivência da prática da oração, nós vamos aprender como fluir de um tipo de oração para outra, sem quebrar o que a palavra de Deus prescreve como padrão para cada tipo de oração. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.